Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, de Gênesis a Apocalipse. E estamos aí no Novo Testamento, Hoje nós vamos começar a primeira e também segunda Tessalonicenses, Vai ser um vídeo em que a gente vai encerrar os dois livros, Vamos seguir direto porque eles são pequenos, São livros pequenos. Então, a gente vai começar e vai encerrar 1ª e 2ª Tessalonicenses, tá bom? Já peço a você, já deixa tudo separado, tudo preparado aí para que você possa comigo entrar nesse momento. E quero deixar um desafio também, compartilhe aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Não guarde para você as palavras, os textos que o Senhor tem compartilhado ao seu coração. Compartilhe com uma pessoa, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilha a palavra do Senhor com as pessoas. Nós vivemos em um tempo em que é necessário que a mensagem seja espalhada. Assim como Paulo, Silas, como os apóstolos estão fazendo aqui nesse momento de leitura que nós estamos tendo, nós precisamos fazer isso nesse tempo. O Senhor precisa ser anunciado. Amém? Vamos lá? Vamos orar para que a gente possa começar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa leitura. Obrigado, Senhor, pela ferramenta do YouTube, Senhor, que nós podemos juntos ler, Senhor. Obrigado pelos que chegaram até aqui e não desistiram, Senhor. Obrigado por todas as vezes que o Senhor tem falado ao nosso coração em meio às leituras. Continue falando conosco, continue abrindo o nosso entendimento, que possamos cada vez mais, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem e quer derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? 1ª Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e em nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque no nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1ª Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil, apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus, e em meio à luta. Há muita luta, pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano.
quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, para que vocês se tornar, para que porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de Deus, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios dos seus próprios conterrâneos, as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles, finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu, pois quem é a nossa esperança, alegria e coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda. Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses capítulo 3. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso quando estávamos com vocês, já que lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu. Como vocês sabem, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, e em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora visto que você vivemos visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês.
Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com todos a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisto cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não esteja rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insisto com vocês que cada um, mais uma vez, procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, perdão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, nós precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como o ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos com os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-se a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos
na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, conforme os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, ore continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para que vocês em Cristo Jesus não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda a forma do mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com um beijo. Os irmãos com um beijo santo diante do Senhor. Encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Agora a gente vai para a 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com o poder cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se no dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo.
A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão percebendo, pro, pro, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que creram na e não, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante as obras santificadoras do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que os foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do nosso Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir os nossos exemplos, porque não vivemos ocasionalmente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê paz em todo o tempo e todas as formas. O Senhor seja com vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Né? E a gente encerra aqui 2 Tessalonicenses, e que o Senhor te abençoe poderosamente e até amanhã.